Nossa história começa em uma noite escura em algum parque. Vimos um casal aleatório, quando o jovem agachado à procura do celular que sua namorada deixou cair. O gado se pergunta: como a inteligência rara conseguiu deixar cair o próprio celular da mão e ainda perdê-lo na vala? Então, ele decide ligar para o número dela para tentar localizá-lo. E o telefone começa a tocar e brilhar no fundo de uma boca de esgoto nojento. No entanto, embaixo sem saber havia ovos parecidos de rã, e eles ao os verem sob a luz do celular o casal se perguntou por que diachos aquelas coisas estavam ali. E deixando esses pensamentos de lado, sem demora, o homem estendeu o braço para pegar o telefone da atrapalhada. Porém, ele acabou congelado. A garota distraída enquanto brinca com seu cachorrinho. Então, ela vê o namorado ainda ajoelhado no chão e pergunta: por que ele está demorando tanto? Mas o rapaz permanece em silêncio. E já com certo medo e inquietação a garota o pergunta se ele estava olhando suas mensagens. O homem se vira e ela pergunta o que estava acontecendo com ele. Quando ela reparou que ele e aqueles ovos nojentos estavam crescendo e devorando suas mãos, espalhando-se rapidamente por todo o seu corpo. A menina atrapalhada fica assustada e decide fugir com seu cachorro, enquanto seu namorado fica gritando de dor. Mas, durante sua fuga, a atrapalhada tropeça nos próprios pés e cai em uma ravina. Ela levanta a cabeça e olhando ao redor, percebe que havia caído em vários daqueles mesmos ovos nojentos e estavam em todo lugar. Só os latidos do cachorro se pode ouvir depois. Em outro ensolarado dia, um menino está fazendo uma excursão de ônibus para Vila Nova. Aquele era o dia da excursão escolar e também a primeira vez que ele visitava Vila Nova. Mesmo assim, ele se sentia mal porque a garota de quem gostava estava sentada longe dele. Ele não conseguia conversar direito com ela na escola, mas, como era dia de excursão, as oportunidades poderiam surgir. Então alguém chama o menino que estava sonhando acordado. Era amigo Kim Joo, que pergunta se o jovem quer comer alguma coisa. Mas ele recusa. Então, o amigo Kim Joo se distrai com um novo vídeo no celular. Em seguida, uma garota se levanta e pede a atenção de todos. Com a câmera na mão, ela pergunta quem gostaria de participar do seu vlog. Então ela começa a gravar com a turma. Mas nosso menino não presta atenção porque está pensando se conseguirá se aproximar de Soyeon. Quando chegam ao destino, os alunos continuam filmando seu vlog de viagem. A professora avisa a aluna que as ruas são muito perigosas e que, por isso, ela não deveria estar filmando. Yeon-woo, por outro lado, observa a cidade e reflete sobre a impressão que teve de que Vila Nova era um lugar complicado. Logo depois, a professora diz à turma que farão uma pausa para descansar. A intrometida da Hong-mi continua gravando seus vlogs com o resto dos alunos. Vendo a popularidade da garota por causa de seus vídeos, o nosso prota se pergunta se deveria começar a fazer o mesmo para chamar a atenção de Soyeon.
O amigo Kim Joe aparece perguntando se o rapaz não estava pensando em fazer aquelas coisas infantis e diz que não tem interesse em se juntar ao reino dos extrovertidos. Afinal, introvertidos como ele seriam destruídos. Então, o protagonista percebe que intrometida da Hong-mi está filmando So-yeon, que por sua vez conta aos seguidores de suas amigas que era sua primeira vez em Vila Nova e que desejava visitar a cidade desde criança. Em seguida, ela e o nosso prota trocam olhares rapidamente. Nosso menino fica envergonhado e desvia o olhar. No entanto, a menina não se importa e volta a conversar com as amigas. Logo depois, alguns meninos chegam para conversar com as meninas durante a excursão. Um dos garotos pega a câmera de Hong-mi e se apresenta como Kang-ji, o capitão da turma, dando dicas de como se virar em Vila Nova. Enquanto assiste, Yeonwoo pensa em como gostaria de ser como aqueles caras. Então, Hong-mi se aproxima do nosso protagonista e de seu amigo, dizendo que ainda não os apresentou aos seus seguidores e os repreende ao perceber que estão seguindo alguém durante a viagem. Kim Joe se levanta com confiança para se apresentar aos seguidores das garotas. No entanto, a garota não gosta do jeito que o rapaz fala e decide mudar o foco para nosso prota Yeonwoo. Então, ela pede ao jovem que olhe para a câmera e diga algo. Ei, você aí, você mesmo. Está curtindo o vídeo? Se sim, dá um like e se inscreve no canal. Vamos voltar à nossa história. Nosso prota fica nervoso, mas se apresenta como aluno do terceiro ano do ensino médio de Schumann. Enquanto se apresenta, o garoto se distrai novamente com So-yeon e pensa em como deseja estar perto dela. Logo depois, toda a turma está se divertindo pela cidade e o professor pede que todos se reúnam para uma foto em grupo. Em seguida, alguns pombos voam em direção a uma das meninas. A jovem, por sua vez, demonstra seu desgosto pelos animais. Um dos pombos percebe algumas penas em um bueiro. Conforme se aproxima, os ovos reaparecem e começam a devorar o pássaro. O protagonista observa horrorizado à distância. Logo depois, um garoto aparece, pedindo um favor a nosso menino. O protagonista, por sua vez, pergunta qual é o favor, mas o menino responde que não é nada muito importante e que lhe contará quando chegarem em casa. Enquanto isso, naquele esgoto, o pombo já foi completamente devorado pelos ovos. No final da tarde, o grupo chega ao hotel onde ficarão hospedados. A professora pede ao representante de turma que fique de olho nas crianças enquanto ela vai buscar as chaves do quarto. Hong-mi avisa aos seus seguidores que terá que esperar a professora na entrada do hotel. Então, ela percebe Yeonwoo sentado num canto, olhando para o celular. O garoto checa as conversas em grupo dos colegas e percebe que Yeon mudou sua foto de perfil. De repente, sem que o rapaz perceba, Hong-mi aparece e pergunta por que ele está olhando tanto para o celular. Mesmo com a tela coberta pela luz do ambiente, a garota consegue ver uma foto e pergunta quem é aquela pessoa. O protagonista fica nervoso e responde que está apenas olhando as fotos das pessoas do grupo.
No entanto, a garota parece não acreditar no que o rapaz diz e pede que ele lhe entregue o celular. Logo depois, uma das garotas liga para Hongmai para ver suas colegas ensaiando para o show de talentos. A jovem, por sua vez, decide ir filmar seus amigos, mas diz ao protagonista que o verá mais tarde. Yeonwoo entra em pânico e questiona por que deveria suspeitar de algo, já que Hongmai estava em todos os grupos da escola. Logo depois, Kang Ji aparece e diz que estava procurando pelo protagonista há muito tempo. E ele pergunta se o garoto se esqueceu do que disse antes. Depois disso, Yeonwoo segue o representante de classe até uma sala escondida. Kang Ji então abre sua mochila e mostra ao jovem que está cheia de bebidas alcoólicas, e diz que provavelmente o resto da turma também trouxe bebidas. O garoto diz que eles vão dar uma festa naquela noite e não querem perder tudo de uma vez. Então, ele precisa de alguém para carregar a mochila por enquanto, e mesmo que o protagonista seja pego com as bebidas, ele se tornará um herói para a turma. Yeonwoo, no entanto, não demonstra nenhum interesse no plano e diz que vai embora. Numa tentativa desesperada de convencer o garoto, Kang Ji pergunta se ele está interessado em alguma garota em particular, dizendo que todas da turma estarão na festa, e menciona ainda que convidou todas as garotas. O protagonista congela e se pergunta se só Yeon também estará na festa. Kang Ji sorri e diz que o evento acontecerá de qualquer maneira, e que se o garoto não for, perderá uma grande oportunidade. Yeonwoo acaba cedendo à manipulação do representante de classe e decide carregar a mochila com as bebidas. Logo depois, a professora aparece, pedindo aos alunos que se reúnam para pegar as chaves das salas, e apresenta o professor assistente que está ali para orientá-los. O protagonista permanece sentado em silêncio, mas, ao olhar para frente, percebe que Hongmei o encara com desconfiança. Depois disso, Kim Jo aparece, perguntando por que seu amigo parece tão nervoso, mas Yeonwoo responde que não é nada. Então, Kim Jo mostra ao amigo o baralho que trouxe para a viagem. Não querendo ficar para trás, o protagonista decide mostrar ao amigo o que tem dentro da mochila. O aluno entra em pânico e começa a gritar, e Yeonwoo, por sua vez, diz ao menino para parar, pois se o professor assistente perceber, ele pode ser pego. Mesmo assim, o professor se aproxima dos meninos, pedindo para ver o que há dentro da mochila. Em uma pequena sala, o professor do protagonista parece muito decepcionado com ele e pergunta se aquilo é tudo que ele trouxe. Com tristeza nos olhos, o protagonista responde que é tudo que tem. A mulher, por sua vez, quer resolver a questão quando voltarem à escola e diz que o jovem deve estar preparado para trazer os pais. Frustrado, o rapaz sai da sala e pensa em como sua mãe o matará. Enquanto caminha pelos corredores, ele acaba encontrando Kim Jo, que, por sua vez, abraça o jovem, dizendo que estava muito preocupado. Logo depois, Yeonwoo percebe que o garoto está carregando uma mochila cheia de bebidas e pergunta onde será a festa. Kim Jo diz que ainda não decidiu o local porque o professor ainda está observando, e que assim que encontrarem um bom lugar,
ligará para o garoto. Em seu quarto à noite, o protagonista percebe que foi enganado e fica nervoso ao pensar que, no lugar onde todos estavam reunidos, só Yeon provavelmente também estava lá. De manhã, o grupo se reúne na Torre Namsun, em Seul, de onde farão o passeio de teleférico. Kim Jo pergunta se seu amigo está nervoso, pois é a primeira vez dele em um teleférico. No entanto, Yeon-woo não lhe dá muita atenção, pois ainda se pergunta se só Yeon saiu na noite anterior, sentindo-se de alguma forma cada vez mais distante dela. Depois disso, o rapaz vê Kang Ji e fica irritado por ele tê-lo ignorado desde a noite passada, e por achar que ele só estava tentando se aproveitar dele desde o início. Então, ele pensa que, por algum motivo, não acredita que conseguirá se aproximar de So Yeon durante esta viagem. Kim Jo grita para todos que esta é a primeira vez do protagonista em um teleférico, por isso ele está com medo. So Yeon sorri para o rapaz e diz que também é a primeira vez dela. Ao ver que a garota está falando com ele, o jovem fica nervoso e começa a gaguejar. Depois disso, uma amiga da garota pergunta sobre a história das bebidas do dia anterior. So Yeon se interessa pelo assunto e diz que ficou muito surpresa. E diz que ele foi incrível por não ter ficado com medo. Ao ouvir essas palavras, o nosso menino se sente envergonhado, pois é a primeira vez que a garota demonstra interesse por ele. Dentro do teleférico, o prota pensa em como ainda pode continuar conversando com So Yeon e que, nesse ritmo, conseguirá se aproximar dela. Logo depois, enquanto os estudantes tiram fotos do passeio, recebem uma mensagem de alerta em seus celulares sobre um vírus não identificado em Seul. Após essa mensagem, um pombo do capiroto se choca violentamente contra o vidro do teleférico, assustando os jovens. Vários outros pombos também se chocam contra o teleférico, espalhando o vírus. Enquanto observam a situação, os alunos comentam o quão nojento é aquilo. O prota, por sua vez, percebe que o que está no pombo parece ser ovos. Então, um dos ovos cai dentro do teleférico através de uma rachadura no vidro causada pelo pombo. Os jovens entram em pânico e decidem correr para a parte de trás. Em meio à confusão, o protagonista pisa acidentalmente no pé de So Yeon e pede desculpas a ela. Nosso menino fica sem saber o que fazer, pois é muito próximo da garota. A professora grita com a turma porque está sendo esmagada pela multidão. Em seguida, um menino se aproxima do ovo de sapo e comenta que parece estar se mexendo. O teleférico finalmente chega ao seu destino, e os funcionários se perguntam o que é aquela sujeira no vidro. Um dos homens pede desculpas pelo incômodo e solicita que o grupo se retire. Hong-mai pega sua câmera e começa a gravar, dizendo que chegou ao topo da torre e que algo estranho aconteceu. O protagonista permanece dentro do teleférico, pensando que esta é uma boa oportunidade para conversar com So Yeon, pois tem se comportado como um idiota até agora, e se sair agora, não sabe quando terá outra chance como essa. E então o rapaz decide mais uma vez se desculpar por ter pisado no pé da garota. A garota, por sua vez,
Diz que está tudo bem e que ele já se desculpou. Para mudar de assunto, menino comenta sobre os pombos que se chocaram contra o vidro e pergunta se é assim que é andar de teleférico. Então, Yon pergunta se o prota quer dizer algo para ela. E justamente quando o garoto está prestes a convidá-la para algo, um grito ecoa do lado de fora. Uma estudante está caída no chão e suas amigas perguntam o que aconteceu. A garota explica que um dos ovos estourou e espalhou os estilhaços por toda a parte. Uma colega que caminhava atrás da menina percebe que há algo em sua perna. A estudante entra em pânico ao olhar para a própria perna, pois os ovos parecem ter grudado nela. Assustada, a jovem começa a bater na perna com a mochila. O resto dos colegas foge assustado com a situação. A menina acaba caindo da escada e seus amigos correm para ajudá-la, perguntando se ela está bem. Enquanto a levantam, ela pergunta o que aconteceu lá em cima. No entanto, ao olharem para o rosto dela, percebem que alguns daqueles ovos estranhos respingaram nela. Um dos funcionários se aproxima da estudante do andar de cima, perguntando o que está acontecendo. A garota entra em pânico e agarra o braço do homem, implorando por ajuda. Como resultado, os ovos também grudam na pele do homem, e ele acaba fugindo. Os alunos restantes decidem voltar para dentro do teleférico depois de verem a situação. Kim-jo pergunta o que está acontecendo lá fora. Olhando pela janela do teleférico, eles veem a estudante sendo cada vez mais consumida pelos ovos. Hongmai tenta sair, mas um de seus colegas a impede, dizendo que aquelas coisas estão crescendo como um monstro. A garota fica irritada e pergunta se o garoto está dizendo que sua amiga é um monstro. Logo em seguida, o aluno bate na janela do teleférico, implorando por ajuda e dizendo que está doendo. Os alunos ficam apavorados ao verem o amigo sendo consumido. Na entrada do observatório, a professora conversa com um segurança, perguntando onde estão seus alunos. O homem responde que ela só precisa subir as escadas lá fora. Depois disso, os alunos passam correndo pela mulher em pânico. A professora vê uma de suas alunas caída no chão e se aproxima, perguntando se ela está bem. No entanto, ela já está infectada, mas ainda implora por ajuda à mulher, que acaba sendo pega logo em seguida. Dentro do teleférico, os alunos se ajoelham em um canto, evitando olhar para a amiga. Um dos meninos decide olhar para ver o que está acontecendo e acaba se assustando, fazendo com que seus colegas também entrem em pânico. O protagonista pensa em como não consegue parar de sentir calafrios. Em seguida, vê Soyeon tremendo de medo e pergunta se ela está bem. No entanto, todos os celulares recebem uma notificação de emergência simultaneamente sobre um vírus na cidade. Enquanto isso, ao redor da torre, os cidadãos fogem dos infectados. Em pânico, um estudante começa a ligar para os pais, perguntando o que devem fazer. No entanto, um dos garotos, ao olhar para trás, percebe que o colega do lado de fora está se movendo. Ao verem isso, ficam surpresos porque pensavam que ela estava morta e se perguntam se ela está bem.
Um garoto pede a Yeonwoo que vá até a porta para ver se ela está bem, já que ele é o mais próximo. Vendo como só Yeon está, o protagonista decide se aproximar e perguntar se ela está bem. Ao se aproximar da porta, o menino pergunta se ela está bem. No entanto, a menina permanece em silêncio. Um aluno lhe diz para falar mais alto, pois ela provavelmente não consegue ouvi-lo por causa do vidro. Logo em seguida, os alunos recebem outros WhatsApp de emergência. Quando nosso prota volta sua atenção para a garota, ele percebe o quão assustadora ela parece. Pouco depois, algumas pessoas sobem as escadas para chegar ao teleférico, tentando escapar dos infectados. Mas eles acabam encontrando a estudante já virada no capiroto, que, por sua vez, ataca o homem bobão parado à sua frente. Os garotos medrosos dentro do teleférico assistem à situação horrorizados. Então, o homem infectado diz ao amigo para fugir, pois ele vai deter a criatura. Dentro do teleférico, um dos garotos se pergunta se não deveriam ajudá-lo. Kim Joo entra em pânico e diz que não deveriam fazer isso, pois todos estariam em perigo. Vendo a situação, nosso menino decide trancar a porta para a segurança de todos. Em seguida, uma das pessoas do lado de fora bate desesperadamente na porta, implorando para que a abram. Mesmo assim, a criatura ataca a pessoa. Os alunos assistem à cena aterradora em completo choque. Yeonwoo fica paralisado ao ver no que seu colega de classe se transformou. Logo depois, alguns civis sobem na torre perto do teleférico e acabam encontrando o estudante infectado. A criatura se distrai com essas pessoas e começa a persegui-las. Depois disso, um dos pombos que colidiu com o teleférico volta à vida. Kim Joo começa a entrar em pânico com a situação. Um dos garotos tapa a boca dele para que ele fique quieto e não atraia a criatura de volta. Hall pode começar a chorar por causa do homem que eles se recusam a salvar. O jovem responde que, se tivessem aberto a porta, todos estariam mortos. Outro estudante abre o teto do teleférico, dizendo que eles deveriam aproveitar a oportunidade para escapar. Mas seu colega responde que eles não conseguiriam escapar da criatura se a encontrassem. Logo depois, o protagonista percebe que só Yeon está com medo. E a garota, por sua vez, pergunta se ele quer dizer algo a ela, já que ele não para de encará-la. Yeonwoo fica nervoso e diz que só estava querendo saber se ela estava bem. A garota diz que está bem e pede para ele parar de encará-la. O garoto diz que eles não devem sair do teleférico porque é muito perigoso e que tudo o que precisam fazer é esperar ali até o resgate chegar. No entanto, uma garota diz para ele parar de falar sobre o que eles deveriam fazer, porque ele não tem o direito de opinar. Ela diz que ele não ajudou Gil e simplesmente fugiu em vez de ajudá-la. O jovem fica furioso ao ouvir isso e pergunta por que ela está colocando a culpa de tudo nele. A garota diz que está certa porque ele também os impediu de ajudar a amiga dela. O garoto perde a cabeça e grita que fez o que era melhor para todos. Hong Mai diz que eles deveriam parar de brigar. Em seguida,
Os alunos ouvem alguém chamando pelo rádio do teleférico, identificando-se como sendo da sala de controle. O teleférico começa a se mover. Enquanto isso, Hongmai tenta se comunicar com alguém do grupo de bate-papo da turma, mas ninguém responde. Então Yeon começa a chorar, preocupada com seus colegas de classe. O garoto diz que talvez eles não tenham tempo para se preocupar com os outros, já que nem sabem o que está acontecendo na cidade. E assim que chegarem, ele irá direto para casa. Então, de repente, o teleférico para de se mover e os meninos ficam confusos sem entender o que aconteceu. Eles decidem usar o rádio para informar o funcionário da sala de controle sobre a parada. Então, o teleférico volta a se mover, permitindo que eles finalmente cheguem ao prédio. No entanto, o prédio já está completamente tomado pelo vírus. Quando chegam à estação, os adolescentes gritam ao ver o estado do local. Então, Soyeon percebe algo no vidro. É uma pessoa infectada que acaba quebrando o vidro e entrando lentamente no teleférico. Os estudantes decidem chutar o vidro para escapar. Depois disso, o infectado finalmente entra completamente no teleférico. No entanto, os jovens finalmente conseguem quebrar o vidro. Mas a criatura da capiroto não desiste e continua a persegui-los. Assim, Yeon acaba tropeçando e caindo no chão enquanto tenta escapar. No entanto, o protagonista retorna para ajudá-la e juntos conseguem escapar. Ao descerem as escadas, os estudantes se deparam com uma cena aterradora. Enquanto descem, Soyeon pede ao garoto que espere um minuto porque sua perna está machucada. Yanggu pergunta se foi culpa dele. Mas a garota responde que ele não precisa se preocupar, já que ela provavelmente se machucou ao escapar do teleférico. Logo depois, seus colegas de classe sobem correndo as escadas. O protagonista pergunta por que eles estão voltando. E um garoto explica que havia muitos daqueles monstros no térreo. Pouco depois, os adolescentes finalmente chegam a um andar que parece estar livre do vírus. No entanto, os infectados do teleférico ainda estão perseguindo o grupo, seguindo o rastro de sangue de Soyeon. Os estudantes aproveitam o momento de calmaria para tentar contatar seus pais. Um dos garotos percebe que todos na internet estão falando sobre aqueles monstros. Yanggu consegue ligar para sua mãe e conta que está preso no segundo andar do teleférico. Ela, por sua vez, pede que ele tenha cuidado e não saia dali. Enquanto isso, as meninas ajudam Soyeon a estancar o sangramento, limpando seus ferimentos. Kim Jo pergunta ao protagonista se ele tem algum troco para usar na máquina de venda automática. Yanggu pergunta se seu amigo está bem. O garoto responde que não deveria ter ido nessa viagem e agora se arrepende de ter vindo. Não perca a chance de ver essa obra incrível. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para nos ajudar a crescer nossa comunidade. Comente a palavra ovo para eu saber que você viu até o final e farei a segunda parte desta obra.